É um atalho muito grande, Felipe, ter contato com você, que faz isso há muitos anos, tem milhares de casos feitos, ver o seu jeito, ver essa parte artística, o detalhe que é você fazendo aquilo. Quando um profissional tem capacidade de ter acesso diretamente a você, é muito mais rápido, a curva é muito mais acentuada do que você fazer um curso e de uma outra maneira. Então essa parte de educação executiva, ela realmente quando morde a gente tem esse quê de transbordar, naturalmente vai acontecer. Dores financeiras, dores administrativas, dores contábeis, como maneira geral. E aí quando eu comecei a entrar na empresa do meu pai, vamos assim dizer, a gente teve um embate muito forte, porque eu tinha essa visão de, pai, tem que mudar isso aqui, e ele, não, tá dando certo, vamos seguir assim. E só passou a dar certo quando eu falei, você é meu funcionário. Esquece a conta, esquece o dinheiro, esquece tudo, faz o que você gosta de fazer. Porque meu pai sempre gostou de lidar com essa parte manual da odontologia, vamos assim dizer. O que eu sempre falo é que a pressa pode te levar a algum lugar, muito rápido, mas você pode cair na mesma velocidade que você chegou lá. Quando você constrói de uma maneira constante, provavelmente o tombo vai ser constante, se você vir a cair. Você se movimenta como um enxadrista, você faz um movimento certeiro na hora certa. Não dá um passo muito maior que a perna, eu respeito isso demais. Até coisa que eu deveria ter feito. Bem-vindo ao Go Doctor Podcast. Esse podcast foi montado para falar com você, médico, que a hora que você tira o jaleco e senta na poltrona de gestor, tem uma série de dúvidas, perguntas, como é que eu faço para resolver isso, e nada melhor que trazer referências no mercado e pessoas para você se inspirar e colocar de frente para você e tentar fazer as perguntas que você gostaria de fazer tão de frente para eles. Esse é o Go Doctor Podcast, toda terça-feira. Assista o completo agora. Hoje eu recebo um querido, um amigo, um irmão, foi meu primeiro mentor, nós vamos falar sobre isso. Felipe está aqui comigo, obrigado por ter vindo. Obrigado a você, é um prazer estar aqui. Felipe tem mais de 5.000 casos atendidos, professor internacional, nós vamos falar bastante sobre isso. E tem alguns pontos chaves que, apesar da odontologia, a gente conversa muito nas duas áreas. Obrigado por ter vindo hoje. Obrigado você, Antônio, é um prazer estar aqui. Da mesma maneira que você se colocou como meu amigo, eu te coloco como um grande mentor e grande amigo meu. Estou bem feliz de compartilhar essa 1 hora aí de bate-papo contigo. Cara, a gente vê por aí que, assim, vamos tirar as competições que existem nas nossas áreas, mas são áreas irmãs. Conversam com dor, conversam com paciente, conversam com saúde, conversam com entrega, expectativa e uma série de coisas assim. E eu estava brincando aqui com vocês, falando que ele foi meu mentor, é verdade. A gente fazia parte do LEAD Ribeirão, numa reunião, quando a gente se conheceu. 17 por aí. 2017. Isso, mais ou menos 2017. E eu ainda estava engatinhando nisso e foi o primeiro cara que a gente foi conversar sobre planejamento de marketing, me trouxe uma empresa para reestruturar marketing, discussão de taxa de cartão de crédito. Então, assim, eu queria começar por aí. Quando que você começou a perceber que essa parte de gestão e empreendedorismo falava com odontologia e que você precisava colocar isso na prática? Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, né, eu tento melhorar o sorriso das pessoas antes de falar que eu sou dentista. E eu acho legal a gente colocar isso no pano, porque você não é um cirurgião plástico. Você é o Antônio que tenta melhorar o estima das pessoas. O cirurgião vem como consequência ali. E ao mesmo tempo que eu carrego isso hoje, eu sempre carreguei a veia da odontologia na minha família. Meu pai é dentista há 40 anos, eu tenho mais de 13 dentistas na família. Bastante dentista. E desde então eu cresci no consultório. Mas eu cresci no consultório dentista. Cresci no consultório plástico, não cresci no consultório gestão, outros lados artísticos e marqueteiros, vamos assim dizer. E quando eu percebi o sucesso do meu pai, de conseguir trilhar uma carreira longa, mas sofrida, muito sofrida, porque você não aprende isso. E isso é muito comum das duas áreas, todas as áreas da saúde. Você não aprende gestão, marketing, como se posicionar. Você não tem isso na faculdade, você tem a parte prática ali, né, o manual mesmo. E isso sempre foi uma dor para mim, porque eu falava, cara, meu pai não tem tempo, meu pai não tem luxo no sentido de poder curtir a própria vida. O luxo dele é só no consultório. Ele quer investir em equipamento, quer investir, não quer investir no tempo dele. E eu via que tinham muitas dores que não era para ele tomar essa conta. Não era para serem dores dele. Dores financeiras, dores administrativas, dores contábeis, como maneira geral. E aí quando eu comecei a entrar na empresa do meu pai, vamos assim dizer, a gente teve um embate muito forte, porque eu tinha essa visão de, pai, tem que mudar isso aqui, e ele, não, tá dando certo, vamos seguir assim. E só passou a dar certo quando eu falei, você é meu funcionário. Esquece a conta, esquece o dinheiro, esquece tudo, faz o que você gosta de fazer. Porque meu pai sempre gostou de lidar com essa parte manual da odontologia, vamos assim dizer. E eu, como estava começando, tinha esse tempo e tinha uma visão mais jovem, já gostava do outro lado, porque eu tinha tempo para amadurecer isso tudo, e aí a minha veia do outro lado, sem ser o lado prático, dentro ali do consultório, tomou bastante conta de mim naquele momento, porque eu vi essas dores acontecendo, eu falei, eu tenho que implantar isso.
E aí eu comecei a visitar pessoas que já tinham mais sucesso na minha profissão. Pelas comunicações e conexões que meu pai havia, eu comecei a visitar dentistas famosos que se apontavam, que se destacavam, e comecei a ver os outros lados. Isso eu estava no 3º ano da faculdade, 4º ano da faculdade. Então eu fui muito privilegiado por ter esse acesso de uma maneira mais repentina. E ao mesmo tempo, não fui privilegiado porque se alguma coisa desse errado, algum tropeço acontecesse, eu acabaria com a carreira do meu pai, entre aspas, e, consequentemente, todo o poder aquisitivo financeiro que a gente teve, que ele construiu ao longo da carreira dele. E foi assim que foi despertado. Pela dor do meu pai, eu falei, putz, eu preciso melhorar isso, tirar isso dele e colocar isso em alguém, vamos dizer assim. E eu fui esse alguém no começo. Então, desde que eu estava na faculdade, há uns 10 anos atrás, eu já tinha essa sensação, e é totalmente comum, é evidente isso, né, que todos nós que vendemos saúde junto com o serviço, não temos esse lado, aprendizado desse lado, né? A gente não aprende isso de maneira educacional. A gente tem que conquistar isso e quase sempre ele vem goela abaixo. Sim. Então não é bacana. Foi assim que começou o despertar marqueteiro da coisa. A gente vai voltar nisso, mas eu quero pegar um gancho que você falou que eu acho que é uma das principais coisas que eu queria ouvir de você. Porque a gente vê, tem muito médicos que nos assistem aqui na mentoria, a gente percebe isso, eu tenho pelo menos uns 3 que vêm disso na transição de geração. Começa com uma empresa que era do pai, ou era da família, ou era de tios também, junto, mais gente junto no negócio, e faz essa transição. Se você pudesse conversar com quem está fazendo por isso hoje, ter essa coragem que você teve de ter essa conversa franca com ele lá atrás, por onde que começa? Como é que você aborda? Você vai na dor? Você vai numa conversa direta? Como é que foi? Briga de geração, eu acho que é a mesma coisa de pai e filho, né? Não necessariamente porque trabalha junto. A gente tem filhos, a gente sabe disso. Educar uma criança é o mesmo trabalho que educar uma empresa. Não adianta você colocar de castigo. Você tem que mostrar para ela os resultados. É basicamente isso. Não adianta eu pegar meu moleque agora de 2 anos, ou pegar suas filhas aí de 10 anos e colocar elas de castigo. Elas não vão aprender. O castigo pode doer na hora, mas a gente sabe que a médio e longo prazo não vai dar certo. Então as transições foram literalmente pautadas em provas, vamos assim dizer, evidências. Desde, vou dizer um assunto muito aleatório, mas que eu tenho certeza que se você está aí, olhar sua conta bancária, vai ter ali tarifa. Vou usar um termo, é ridículo a gente ter que pagar por tarifa bancária se você tem um giro, se você tem um fluxo, se você tem recebimentos rotineiros num valor assim, ilusório, não estou falando de milhões, não. E isso me incomodava, porque eu falava, cara, você está dando dinheiro para banco. Ah, pode ser 1, 2, 3 reais. Faz isso vezes 100 boletos, que é o que a gente recebe no mês. Sim. Faz isso no final do ano. E essas dores, quando você prova para a pessoa fala, opa, tem dinheiro sendo perdido ali. E eu não estou pensando no montante, eu estou pensando no porcentagem, no percentual do que a gente está sendo perdido. E eu comecei assim, troquei as contas dele, troquei os gerentes dele assim, empresa, né? E aí chegou no momento que a minha relação com os funcionários era melhor que a relação dos funcionários. Chegou no momento que eu passar o financeiro era melhor do que ele passar o financeiro, porque ele vem de uma geração do papel. Provavelmente os cirurgiões plásticos mais antigos anotavam, ó, prótese, abdominoplastia, tranã, X reais. Hoje não, hoje a comunicação é de outro jeito, as pessoas aprenderam a analisar um orçamento virtualmente, vamos assim dizer. Então essas transições foram naturais, até que chegou num ponto que os embates eram sempre os mesmos. Ah, por que você fez isso, por que você fez aquilo? Eu falei, pai, daqui pra frente é o seguinte, aí chegou na dor. Então a gente ficou numa fase de transição até chegar na dor. Quando chegou na dor, que durou aí quase 1 ano dessa adaptação, eu botei e falei, ó, ou eu te pago aluguel, porque o espaço é seu, ou você é meu funcionário e você não coma mais conta disso. Foi a pior melhor coisa que aconteceu. Então se eu pudesse mudar algo, eu acho que eu teria ido pra dor desde cara e dado uma surra de bom sentido no meu pai. Porque a gente se desgastou durante esse tempo. Mas foi necessário, porque eu não tive um exemplo de pai e filho, gestão direto para mim, para me dar esse conselho. Hoje, o pai cabeça dura que eu tenho é o pai mais aberto que eu tenho. Porque meu pai fora da clínica sempre foi meu melhor amigo. Sim. Só que meu pai era meu patrão ali dentro. Hoje, meu pai é meu sócio. Então, se eu tivesse tido essa mentalidade desde o momento inicial de, peraí, nós dois estamos pensando na mesma empresa. Pai, você fez esse negócio dar certo por X anos, ou ciclano, não necessariamente pai, a pessoa que está te colocando ali. Posso tentar? Se não tentar, tá na sua mão. Você sabe o que você fez, você sabe o que fazer. Se eu tentar melhorar, eu toco e você está aqui do meu lado, como um conselheiro, vamos assim dizer. Então, o pulo do gato foi, para de pensar em clínica, para de pensar em consultório, e pensa como se fosse uma baita empresa que vai ter um conselho, que vai ter um CEO, que vai ter toda essa organização, e você está entrando ali, ele vai ser um conselheiro eterno. E acho que se eu pudesse mudar um pouco dessa transição, que foi um pouco dolorida, por que pareça, seria essa dica que eu daria para quem está sofrendo por esse impasse geracional. E vocês estão em fase de expansão.
Vocês estão agora fazendo uma clínica quase 1.000 metros quadrados, está linda, já viu, né? O projeto está muito bonito mesmo. E aí eu queria saber com que frequência você revisita esses acordos com ele, e eu sei que agora a clínica tem mais gente, tem primo seu trabalhando lá, tem outros profissionais. Com que frequência você traz essa visão para eles ali, para continuar fazendo com que eles se sintam motivados, ou você acha que de repente não precisa? Como é que você enxerga isso? Eu acho que é bem pessoal, porque tem gente que gosta de ser incomodado, tem gente que gosta de ser acomodado, e tá tudo bem nisso. Eu realmente não me incomodo com aquela frase boa e velha de você tem que sair da sua zona de conforto. Se a sua zona de conforto tá confortável para você, tá tudo bem. Uhum. Cara, meu avô tá aposentado, tá feliz, tá vivendo bem, tá ótimo. A zona de conforto dele tá linda. Só que meu pai é um cara que gosta de ser motivado, sempre foi um cara muito ativo, e eu sou infinitamente ansioso, infinitamente acelerado e infinitamente ambicioso. Uhum. E a culpa não é de ninguém, a culpa é uma culpa boa, vamos assim dizer. Então, desde que eu entrei na clínica do meu pai, que é uma clínica legal, mas que hoje não está tão bem posicionada se a gente for conversar público, eu senti essa dor de expansão, de alterar lugar, de mudar posicionamento. A gente já conversou muito sobre isso fora desses holofotes daqui. E aí eu falei, pai, a gente não pode ir para um extremo, a gente não pode ir para o meu público, a gente não pode abandonar o seu público, mas a gente está muito distante dos dois públicos. Então vamos pensar um meio termo que a gente consiga agradar o seu público, que é um público 60+, e o público do Felipe, que é um público 30+. Uhum. E aí a gente chegou no denominador comum de um espaço que é literalmente no meio do caminho da onde eu quero chegar, vamos assim dizer, mas com uma pegada, um estilo muito mais contemporâneo, e ao mesmo tempo onde meu pai possa, agora com quase 40 anos de formado, se rejuvenescer mais uma vez. Isso vai ser mais um combustível para ele. E não necessariamente para ele parar, porque eu não estou querendo isso de maneira alguma, mas eu acho que quando você troca de ambiente para um ambiente mais gostoso, um ambiente melhor, é sempre positivo. E além disso, se você está trocando para um ambiente mais favorável, maior, mais expansão, é sinal de que sua empresa está indo bem. Sim. Então, exatamente como a gente está aqui hoje, parabéns mais uma vez por isso aqui, você merece muito. E a gente sabe todas as trocas de consultório que você fez. Então, o desejo ele vem natural, é uma sensatez natural de, poxa, os pacientes não estão... Eles estão aqui por você. Mas se a gente pudesse fazer o ambiente estar ali por eles também. Porque os pacientes vão onde a gente quer. A gente sabe disso, eu e você. Se um médico, um dentista não tem hoje a grana para investir num ambiente, tudo bem, segura. Ele vai te procurar pelo Antônio, pelo Felipe, ele vai pela sua mão, ele vai pelo profissional que você é. Mas se você puder proporcionar o ambiente para ele, além do Antônio, além do Felipe, ele vai te indicar mais pessoas, ele vai te procurar mais feliz do que ele já está feliz hoje. Porque ele vai deixar de ir só pelo Antônio e vai pela Clínica Melo. Sim. E vai pela Clínica Tato, não vai só pelo Felipe Dentista. E é isso que a gente pensa hoje. Nessa visão do processo, né, de todos os pontos que o paciente vai tocando com vocês ao longo do caminho. O que eu enxergo muito ali na Tato, que você disse melhor que ninguém, é que vocês têm paciente de anos. Seu pai deve ter pacientes ali de décadas, gerações ali, que está pegando a outra geração. E a gente sabe que às vezes a demanda muda um pouco. Não, igual você falou, tem um paciente de 30 que tem um perfil, tem uma demanda, tem um paciente de 60 que tem um outro perfil, outra demanda. Como que vocês controlam isso ali? Porque assim, você e seu pai, para quem não sabe, são músicos de primeira categoria aqui, fantásticos, a gente sai vê-los tocar, já é à noite, né? Mas então a comunicação está em vocês. Exato. Vocês dois têm isso muito de vocês. Agora, como que você vai sentindo esse termômetro do paciente? Porque às vezes o que eu sinto é que nas nossas áreas, que às vezes envolve até estética ou uma coisa assim, existe uma pressão e tudo fica meio pausterizado, porque quase que tudo igual. As clínicas de plástica são iguais, você vai numa clínica de estética a mesma coisa, às vezes de odonto. Como que você sente esse termômetro ali no que você está montando para oferecer para eles? O nome da clínica não é em vão. A gente colocou esse nome, a gente escolhemos esse nome Tato literalmente por achar que esse é o nosso diferencial. Eu sempre vejo muito por aí atendimento humanizado. Eu falo, cara, que bom, porque não é robô que está te atendendo ainda. Uhum. Na odontologia a gente usa restauração à mão livre, que é para mostrar tipo um artista pintando a mão livre, não tem uma cópia. Que bom, porque senão o dentista estaria com a mão presa. E hoje, esse tipo de obrigação é lógica. Você tem que ser excelente, você tem que ser bom, você tem que ser humano. E o diferencial, que é a pergunta mais comum, o que você acha que vai mudar daqui 10 anos na odontologia? O que você acha que vai mudar daqui 10 anos na medicina? Conexão, relação. Porque as pessoas hoje cada vez têm menos medo de sentar e olhar no olho. Uhum. A gente sabe que está aí o detalhe. Não está na IA fera que você vai fazer, porque isso vai estourar, isso vai subir cada vez mais, vai alavancar de um jeito que a gente nem tem noção. As tecnologias vão, os medicamentos vão, os procedimentos vão, mas a relação não.
E é aí que eu e meu pai, a gente ganha essa empatia e essa relação de família com os nossos pacientes. E eu aprendi isso com meu pai desde cedo, porque meu pai trata qualquer paciente de qualquer estilo da mesma maneira, o preço é o mesmo, e meu pai vai no casamento dos pacientes dele. O meu pai vai tomar cerveja na sexta-feira com os pacientes dele. Sim. E os dentistas da nossa família, da nossa clínica, levam esse legado. Eu automaticamente passei a levar esse legado involuntariamente pela cultura interna da coisa ali. E eu acho que é aí que mora. Mas a comunicação entre as gerações é evidente. É muito distinto. E provavelmente você vai começar a ter isso daqui a pouco, porque Sim. você está numa troca de gerações, vamos assim dizer. Sim. Daqui a pouco você vai sair de mamães para filhas e de mamães para vovós. Você deve estar nesse meio desse embate, porque suas primeiras pacientes devem estar chegando nos 15. Sim. E as suas mais antigas também devem estar chegando nos 80, 70. Sim. E eu vejo que chega num momento que flui natural. A gente tem essa troca de pacientes de uma maneira tão natural na clínica que eu não preciso nem falar que os filhos, às vezes, dos netos das pessoas que são atendidas pelo meu pai já falam: eu vou com seu filho. E acontece o oposto. Às vezes acontece alguma emergência, solta um dente de uma senhorinha que é aquela querida do meu pai. Cara, eu posso estar disponível, ela não vai querer ser atendida por mim. E não é por uma questão de mão, de habilidade manual. É uma questão por confiança e relação que você tem com o seu dentista. Sim. Então, isso se tornou uma coisa tão natural lá dentro que a gente mesmo, desde a primeira consulta, que quase sempre a gente segrega ali de uma maneira bem educada entre eu e meu pai, a gente já sabe, já bate o olho e fala: não, fica aqui, ou não, essa já pode ir pro Felipe, porque eu quero pegar a mãe dele e não pegar o filho dele, por aí vai. Mas foi natural essa transição, foi bem natural. E também eu queria ver a sua visão sobre o seguinte: a gente na medicina, tem muito médico acompanhando a gente aqui, na plástica tem isso, e todas as áreas vão ter isso, que você talvez não é mais o cara que faz tudo, aquele cara que resolve tudo. Então o cara que faz nariz, faz orelha, faz implante capilar e faz lipoaspiração. Então existe uma segmentação, a gente está falando de segmentação de idade, mas também de técnica. Você é professor internacional de técnica, da parte da sua área de regulamento de dentes, as coisas estética, tudo aí. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como que você optou por segmentar dentro da área, se é uma coisa natural sua, ou uma percepção de mercado mesmo, que segmentado você vai se valorizar mais? Bom, dividir em dois assuntos então. Primeiro a segmentação da odonto, depois a educacional. A segmentação eu vejo que é algo natural de todas as áreas. Hoje a gente tem várias pessoas sabendo pouco de muito e poucas pessoas sabendo muito de pouco. Então, e as pessoas que se diferenciam, são aquelas que sabem dos detalhes, mas ela tem que saber um pouco do muito. Na odonto não é diferente, a plástica não é diferente, a construção não é diferente, o mecânico não é diferente. Eu não sei por que, antigamente, provavelmente por falta de pessoas mesmo, por falta de mão de obra, tudo era tão generalista. Porque hoje tudo é tão detalhista. Hoje você vai fazer uma obra, você vai ter 5, 6, 7, 8 áreas distintas. Você vai fazer uma medicina, você vai ter 5, 6, 7, 8 áreas distintas. Essa obra vai fluir melhor. Esse corpo vai fluir melhor, essa cirurgia vai fluir melhor. Então eu acho que isso não é por um preciosismo, não. É por sermos melhores, porque a gente estuda aquele detalhe, aquela situação, aquela pontualidade dentro da sua área. E na odonto não é diferente. Eu brinco, mais uma vez fazendo essa metáfora com construção, que a gente tem o cara que vai fazer o engenheiro, o cara que vai fazer as vigas, o cara que vai fazer a hidráulica, o cara que vai fazer o azulejo, o decorador, e por aí vai. Eu me considero hoje um decorador de sorrisos, vamos assim dizer, enquanto meu pai está mais na parte de engenharia desse sorriso. E aí, desde que eu comecei a fazer essa parte de decoração, eu sempre gostei muito disso. Foi uma coisa que me despertou, porque é uma mudança muito rápida na vida do seu paciente. Você leva um tempo para gerar essa mudança. Eu não. Em 2 horas eu posso mudar a vida de uma pessoa que não tem um central. Sim. Mesmo que seja de maneira provisória e mal feita. Eu mudo a vida daquela pessoa em meia hora. Você leva um pouco mais de tempo para mudar a vida. Mas nós mudamos a vida de pessoas de maneira rápida, se você parar para pensar. Sim. Uma cirurgia são horas, em meses você tem um resultado que vai durar anos. Um procedimento, às vezes, são horas, eu vou ter um resultado incrível que vai durar anos. E eu acho isso sensacional. Eu sempre gostei muito, sempre me cativou muito. E, paralelamente a gostar desse tato que a odontologia tem, desse poder que a odontologia tem, eu sempre fui muito ligado a palcos, pelo lado musical que você já comentou anteriormente. Eu tive banda, vivi com teatro, e eu sentia falta disso, de falar. Sempre fui um bom contador de histórias, acho que é por isso que você me chamou, a gente gosta de contar histórias. E quando eu comecei a fazer esses casos, eu falei, cara, eu preciso mostrar para as pessoas que isso é muito legal.
independente da qualidade. Eu preciso sair de... Não só chegar para minha mãe e falar, mãe, que legal que eu fiz. Preciso ir além disso. E porque o tesão, desculpa o termo, pelo odonto eu tenho. Da mesma maneira que você tem a paixão pela plástica, a gente tem. Só que quando a gente fala para as outras pessoas, a gente sai do senso comum. A gente fala, poxa, eu tô gostando de fazer o que eu faço. Sim. Geralmente a gente faz isso entre os nossos colegas de profissão. E aí que eu juntei, eu falei, cara, eu já tenho palco na minha veia, já tenho isso, eu gosto. Vou começar a falar com meus amigos. E aí foi. Uma empresa chamou, outra empresa chamou, e aí é muito paralelo de todas as áreas. Quando você começa a falar e as pessoas gostam, provavelmente algumas companhias vão te buscar para falar dos produtos. E eu dei muita sorte, porque pelo privilégio de ter uma clínica bacana, eu sempre usei produtos muito bons na odontologia, marcas boas, companhias boas, empresas boas. E quando eu comecei a falar, essas companhias já me procuraram e falaram, Felipe, eu quero que você fale do que você usa. Você usa meu produto? Eu uso. E aí eu consegui fazer um match de produtos que eu já usava com companhias que acreditavam em mim e comecei a falar por aí de técnicas, que não são técnicas, vamos assim dizer, criadas por mim, mas com o meu jeito de ser feito. Assim como a música. Sim. Eu brinco que depois de Bach e Beatles, tudo é cover, tudo é cópia. E aí, o que as bandas fazem hoje? Elas pegam isso, colocam a sua assinatura e fazem shows. Sim. Eu comecei a fazer isso através do instrumento, que no caso é minha mão e material das empresas que eu estou usando. E tá dando muito certo. Eu nunca pensei que fosse ser um dentista de palco. E hoje eu estou 60-40. 40% hoje do meu tempo clínico eu estou em palcos, de alguma maneira, palestrando, dando aula, dando treinamentos para outros profissionais. E é muito legal, porque eu não sabia desse desejo. Eu não tinha isso como uma coisa, putz, eu quero ser essa pessoa. Mas quando eu comecei a ficar preso no consultório, isso veio naturalmente na minha cabeça de eu preciso fazer mais coisa. E não é por desespero, é por gostar mesmo. Talvez daqui a uns anos eu mude essa visão. E aí foi natural. O que eu acho, a mentoria Go Doctor, ela é para isso, a educação executiva, porque é um atalho muito grande, Felipe, ter contato com você, que faz isso há muitos anos, tem milhares de casos feitos, ver o seu jeito, ver essa parte artística, o detalhe que é você fazendo aquilo. Quando um profissional tem capacidade de ter acesso diretamente a você, é muito mais rápido, a curva é muito mais acentuada do que você fazer um curso e de uma outra maneira. Então essa parte de educação executiva, ela realmente, quando morde a gente, que a gente tem esse quê de transbordar, naturalmente vai acontecer. Mas nesse público eu queria entender de você o seguinte, esses cursos são de dentistas mais jovens, dentistas mais sêniores, porque dentro disso eu quero te perguntar o seguinte, mesmo que você tenha toda essa parte de ambição, eu te conheço, sei que você tem essa cabeça aberta, que você tem essa visão para onde você quer ir, mas também eu vejo muito nas suas decisões, muito um pé no chão. Sim. Você se movimenta como um enxadrista, você faz um movimento certeiro na hora certa, não dá um passo muito maior que a perna, eu respeito isso demais, até coisa que eu deveria ter feito. Mas você acha que essa geração mais jovem está muito acelerada? Quer logo ficar o cara do Instagram, de ter milhares de seguidores, bombar? Como é que você vê seus alunos? Assim? É muito difícil isso. É porque eu também já estou pegando uma transição de geração. Eu peguei o início do Instagram e agora eu já estou pegando, não o fim, mas o TikTok está tomando conta das pessoas mais jovens. Sim. E eu não sei me comunicar com o TikTok como eu deveria, como eu sei me comunicar com o Instagram, vamos assim dizer. E o que eu sempre falo é que a pressa pode te levar a algum lugar, muito rápido, mas você pode cair na mesma velocidade que você chegou lá. Quando você constrói de uma maneira constante, provavelmente o tombo vai ser constante, se você vir a cair. E eu sempre me baseei com outros sucessos de outras áreas. Vamos supor aí uma dupla sertaneja, que estourou uma música no verão, mas que não tem uma carreira sólida. Ou uma banda, qualquer que seja, estourou aquela música. Sabe aquela música do Faustão, antigamente a gente falava? Sim. Será que ela tem uma carreira sólida ou ela fez uma música e sumiu? E a gente tem muitos assim, de todas as áreas da música. A gente tem muitos jogadores assim, a gente tem outras áreas assim. E eu não queria que fosse diferente na minha área. Porque a gente tem inúmeros doutores consolidados, na medicina, na saúde, e tem inúmeros doutores de Instagram. Só que os doutores consolidados provavelmente vão ficar. Os doutores de Instagram provavelmente vão cair. Sim. Isso é natural, porque uma hora isso vai acontecer. Não se sustenta. Eu não posso vender 10 anos de casuística clínica, porque eu não tenho. Então não dava para 3 anos atrás eu sair vendendo curso sem eu ter um caso de 5 anos no bolso. Ou se eu ter alguém do meu lado me amparando. Sim. Então por isso que eu não conseguia tomar atitudes de falar, vou montar, vou falar, vou fazer. Não porque eu não pudesse, não porque eu não soubesse, não porque eu não tinha técnica, mas porque se chegasse alguém com uma bagagem maior e quisesse me afundar, vamos dizer assim, eu não estaria tão blindado como eu estou hoje. E eu ainda estou longe de chegar onde eu quero chegar.
E por esse cuidado que eu quis fazer uma carreira mais sólida, mais gradual, para ter esse respaldo não só midiático, que é o que vai me custar no futuro, mas também científico e acadêmico por trás, que a gente sabe que a gente tem que ter na nossa profissão. Sim. E a nova geração não, eles têm pressa. E as nossas profissões, a odonto talvez até um pouco pior que a cirurgia plástica, o investimento inicial é muito alto. Você montar um consultório hoje de odonto simples, a gente está falando de R$100 mil. Para você fazer um fellow, para você fazer uma residência de plástica, hoje a gente está falando de quantos? Sim. Então o início é cruel. O início é muito cruel. E a gente tem pressa no começo. A gente quer essa fama, a gente quer... O que você acaba fazendo? Se sujeita a clínica popular na odontologia. Se sujeita a plantão absurdo na medicina. Todas as áreas são iguais. Só que se você fizer o caminho bem feito, eu sempre falo, eu quero, eu posso, eu devo, né? São as 3 leis da ética, vamos dizer assim. Se as 3 respostas nas suas escolhas forem sempre positivas, eu quero fazer, eu posso fazer, eu devo fazer, cara, vai dar certo. Sim. Você pode não ser um multimilionário, mas você vai ter uma vida ok, você vai ser um bom dentista, você vai ser um bom cirurgião, você vai ter uma vida estável. É simples. Se você faz, eu quero, eu posso, eu devo, de maneira correta, vai dar certo. E é isso que eu tento passar para todo mundo que eu falo. E é engraçado que tem as duas gerações o tempo inteiro. E você deve passar por isso também. Médicos recém-formados falando, cara, eu quero ser igual ao Antônio. E médicos, às vezes, estagnados, com 40 anos de carreira, ou às vezes 30 anos de carreira, falam, putz, esse moleque aí tem um sangue no olho que eu já tive. Será que eu não consigo pegar mais um pouquinho para eu colocar aqui e ver o que dá para mudar? Então, eu acho que nessa hora, você corta as barreiras geracionais, você volta a ser o tato do Antônio e a comunicação do Antônio antes mesmo de para quem você está falando. Sim. E isso foi muito bacana, que eu consegui visualizar isso. Então, hoje, meu curso, lógico, eu tenho um produto voltado para recém-formados, que são pessoas que estão ali nos últimos anos de graduação, como se na plástica, cara, como você pode melhorar o que você aprendeu na sua faculdade? Sim. Para ir para o seu consultório. E eu tenho um outro produto, você já tem uma bagagem, agora você já tem uma noção e você quer melhorar ainda mais. Igual eu procuro alguns mentores que eu tenho para melhorar ainda mais. Então, hoje eu tenho esses 2 produtos, assim, digamos, educacionais além do consultório. Exatamente por esses... que aí não dá para atingir a todos o tempo inteiro. Vamos um pouco mais para a sua área específica agora. Como que você sente a pressão, assim, que isso eu vejo um pouco na minha área, quando a gente lida com estética, de talvez fugir da moda, fugir do que está todo mundo fazendo, manter talvez, assim, porque a gente tem dois perfis, pelo menos na parte de plástica. Tem aquele perfil exagerado, muito peito, muita bunda, muita boca, tudo. Muito tudo, entendeu? E tem um perfil mais elegante, e aí eu geralmente me pauto assim, eu tenho um tipo de trabalho que eu gosto de fazer, e aí naturalmente há uma conexão das pacientes comigo. Mas eu acredito que na sua área também existe um pouco dessa pressão, né? De repente, dente exageradamente branco, exageradamente grande, ou qualquer coisa da parte estética que você acha que é até mais bizarro, que a gente nos bastidores não está sabendo como está funcionando. Como que você lida com essa pressão ali e como é que você vê o mercado hoje? As pessoas estão errando? O não é o melhor remédio, quem me ensinou isso foi você. Eu lembro direitinho que alguns anos atrás, não faz tanto assim, eu mandei uma mensagem para você falando, Antônio, como que eu digo não para o paciente que está com o dinheiro na mesa, mas eu não posso fazer. E você falou, fala não. Indica outro profissional para ele. Alguém que vai fazer bem feito, mas que não vai ser o que você quer, não vai ser sua assinatura. E aí é engraçado como que eu acabei de falar, parafraseando com tudo isso. Eu quero, eu devo, eu posso. Às vezes as pessoas querem fazer algo, elas podem fazer algo. Ela quer colocar o peitão, ela quer colocar o dente branco. Ela pode colocar o peitão, ela pode colocar o dente branco. Ela tem tempo, tem dinheiro, tem tudo, independente do profissional. Para ela deve. Mas e para sua ética, ela deve? Exato. E foi assim que eu aprendi a dizer não. Com o seu não e com essa conexão de negativas. E aí é uma coisa muito lógica. Se você faz um caso que vira motivo de chacota, esse caso vai te colocar 1 milhão de haters, 1 milhão de motivos de chacota. Uhum. Se você faz um caso bem feito, um caso que passa despercebido, esse caso vai te indicar 2, 3 pessoas, mas que você vai se conectar com elas. E hoje, o meu merchan, vamos dizer assim, midiático mesmo, de Instagram, de bater o olho, é odontologia natural. Chega a ser uma coisa meio tosca, desculpa o termo, mas é como eu me diferenciei. Sim. Porque eu gosto muito de separar estética de cosmética. A gente tem vários profissionais que querem criar algo, querem criar o corpo perfeito, criar o sorriso perfeito, criar as linhas perfeitas. A gente pensa igual, a gente quer melhorar o que já está ali, sem perder a identidade daquele sorriso, sem perder a identidade daquele corpo. E isso foi natural, foi muito natural. E eu acho que a melhor resposta para você dar para essas pessoas que te procuram,
a não ser que você tenha esse perfil, e tá tudo bem se você tiver, porque a estética é subjetiva, desde que bem feito, é dizer não. Então, quando eu aprendi a dizer não, eu filtrei muito meus pacientes. Muito meus pacientes. E não estou falando de valores, estou falando simplesmente de comunicação, da onde o Felipe quer estar e se posicionar, para onde o mercado está se posicionando. Porque você cria o seu próprio mercado. Sim. E foi assim. E elas vão ver ali o que você está colocando, vão Exato. traçar paralelos, Exato. vão se aproximar e vão buscar. Isso acontece naturalmente. Exato. Eu falo isso porque tem muito médico acompanhando a gente aqui, que às vezes se sente, sei lá, perdendo o paciente. Perdendo o paciente, impelido principalmente os que estão começando, né? Eu tô com um paciente assim, não é um caso ideal, não gostaria de fazer, mas preciso fazer para operar. Pior coisa. Você vai plantar um paciente que não é o seu resultado andando por aí como um outdoor ambulante, uma coisa que você particularmente discorda. Você pensou no curto prazo. Exato. Você pensou no dinheiro, você pensou na sucessão ali do problema, mas no médio e longo prazo, isso vai voltar e vai ser pior. É o motivo errado, né, disso. E casando com essa parte estética, eu queria entender uma coisa, meu caro. A gente viaja muito, né? Muito. Europa, Estados Unidos. O que o dentista brasileiro tem de tão diferente? É a exigência do paciente, é a formação, é a visão, é a preocupação com o paciente, porque você vai para a Europa, por exemplo. Uma atrocidade. Triste, entendeu? A odontologia brasileira é muito forte. Isso é motivo de muito orgulho. Se você for em qualquer congresso global de altíssimo nível, qualquer encontro de pessoas sérias mesmo, a grade vai ter pelo menos de 10, 2, 3 brasileiros. Nós somos referências absurdas como profissionais da odontologia. E ao mesmo tempo não somos de materiais, olha que barato. Material basicamente Alemanha, Japão e Estados Unidos. Tem muita coisa surgindo, mas enfim. A odontologia no Brasil é muito difundida e a gente tem muitos Brasis dentro do Brasil. Então um dentista que tem que se virar em algum lugar que atende 1 zilhão de pessoas vai ser muito bom de mão. Diferentemente de outros países, diferentemente de outras regiões que já têm um privilégio maior. Além disso, a gente tem muita faculdade, a gente tem muito dentista. Então, ao mesmo tempo que a gente tem muito dentista bom, a gente tem muito dentista ruim. Tá. O que propicia esse espaço de criação e de educação. Mas eu acho que a odonto brasileira tem esse boom por estrutura mesmo. Por mais que nós tenhamos tantas faculdades, tantos odontólogos, todos dentistas por aí, a nossa educação é muito superior à de outros países e comparações diretas generalistas, vamos assim dizer. Eu estive, por exemplo, no ano passado no Peru, não precisa nem ir tão longe, na Argentina, que eu fui dar aula 2 vezes na Argentina e no Peru ano passado. É assustadoramente distinta a qualidade do ensino e o que chega para, por exemplo, uma cidade do interior do Peru ou uma do interior da Argentina. E eu não estou falando de cidades pobres necessariamente. Estou falando de chegar mesmo o ensino. Versus uma Ribeirão Preto, por exemplo, que a gente tem uma USP aqui, com uma UNAEP aqui, enfim. Não estou nem falando de ser particular ou não. O que chega é muito diferente. E a cultura americanizada que nós temos também trouxe essa busca pela estética de maneira muito incessante. Aí você pega essa busca, o que chega, a grande quantidade de profissionais que precisam se diferenciar para serem bons. Você não tem isso na Europa, você não tem isso numa Ásia, você não tem isso. Provavelmente daqui a pouco a gente vai estar tendo uma geração de dentistas indianos muito bons. Entendi. Eu creio isso. Porque é um país super populoso, que tem tudo, vai chegar a informação, cara, vai sair dentista bom da Índia, eu tenho certeza absoluta. São paralelos aleatórios. Mas a odonto no Brasil virou referência, acho que por essa somatória de fatores. E é engraçado, hoje os Estados Unidos têm muito bons dentistas. A Europa tem muito bons dentistas. Mas se você for falar cada 10, eu não ponho minha mão no fogo por 5 na Europa. Eu poria no Brasil. Pelo que chega desde a base, que é muito melhor o que chega e o que a gente tem de referências aqui hoje. Estou te perguntando isso porque para a odontologia, a gente sabe disso, que é referência, né, internacional, para a plástica também. E as nossas duas áreas, o que eu imagino e que ficou muito claro com a sua resposta agora, acho que você concorda com isso. Então, assim, para as outras áreas médicas que não é tanto referencial assim, a base foi uma excelente formação, uma busca por conhecimento, um mercado que não está saturado de gente boa, Sim, você tem oportunidades em todos os lugares. Tem muita lugares. gente mediana. Muita gente mediana. Então, se você se diferenciar, você conseguir mostrar uma dedicação melhor para o seu paciente, tecnicamente, nos outros pontos de contato, o segredo está para qualquer área. É isso, qualquer área, cara. Com certeza absoluta. E eu falo, foge do óbvio. Para de pensar no cafezinho por enquanto. Para de pensar no cheiro da sua clínica por enquanto. Pensa na relação. Pensa na técnica diferente que você pode trazer. Sim. Mas melhor que tudo, pensa na conexão que você vai ter com o seu paciente. Que isso aí vai fugir do óbvio, cara. Isso aí que a galera não tem, porque o mediano não tem tempo. Sim. O mediano não tem não tem a comunicação necessária. E ele também
vai ficar ali naquela média. Então, ou você aceita e vai ficar ali daquele jeito, tá tudo bem, ou você fala, onde que eu posso fugir? E aí você vai falar, puta, eu posso fugir na técnica. Beleza, essa é a sua obrigação. Mas onde eu posso fugir sem ser na técnica? Sim. E eu penso no contrário, tá, aqui que os meus melhores concorrentes, que eu quero que todos sejam bons concorrentes, porque se todo mundo estiver ganhando mais, todo mundo vai ganhar mais. Sim. Então eu nunca quero, perdeu, não sei o que. Não, vamos todo mundo subir o sarrafo, a régua. Mas onde que eu posso me diferenciar? E eu não começaria onde você está hoje. Uhum. Você está num ambiente maravilhoso, mas o que você fez lá atrás? Sim. Começaria lá. Então olha para essas pessoas que já são referência e vê onde elas estão se diferenciando. Eu tenho certeza, 50% vai ser no background, que aí entra técnica, informações necessárias, e os outros 50% vão ser em detalhes que você fala, putz, eu posso mudar isso amanhã, cara. Sim. Eu respondi exatamente essa pergunta essa semana para uma mentorada, que ela falou assim, como é que eu faço para melhorar os processos, né, de percepção de valor do que eu entrego? E aí a gente começa exatamente por aí. Porque a gente olha no Instagram e acha que tem que ter um champanhe, que tem um lustre, um piano de cauda, e não é isso. É conexão, é gente lidando com gente, é aquela relação que eu sei que vocês fazem lá também, que a gente faz aqui, acesso. Às vezes a paciente está contigo, ela passou com você, ela está com algum problema, quebrou um dente no sábado, ela precisa ter acesso a você. É essa relação humana, essa entrega, que eu vi esses dias um médico falando, não, o paciente não tem meu WhatsApp. Tem uma quebra na relação humana, além desse cuidar, que é isso que fica no meio do caminho. Vocês fazem muito isso lá, né? É bom senso, né? Porque tudo bem ele não ter seu WhatsApp, mas você tem que respondê-lo toda hora. Isso é difícil. Sim. Porque eu concordo que às vezes a gente vai ter, em todas as áreas, eu estou falando só no odonto, você tem aquele cliente chato, você tem aquele vendedor chato, você tem aquele médico chato, você tem aquele paciente chato, você tem aquele dentista difícil, você tem um paciente difícil. Não precisa ter seu WhatsApp, mas se você é um profissional que vende serviço com saúde, que é o que a gente vende um produto da nossa mão, a cirurgia do Antônio só o Antônio faz, o dente do Felipe só o Felipe faz, você tem que estar sempre disponível para o contato. E esse é o mais difícil. Sim. Porque não é só sobre tempo de resposta numa resposta de Instagram, numa resposta de WhatsApp. É como você vai responder, conexão de resposta. Sim. Isso muda tudo, até para educar ou para aceitar críticas e para resolver problemas. Então são esses 3 pontos. Eu sempre falo, chega uma hora, vamos supor, você fez uma cirurgia, soltou uma sutura. As suas secretárias são super bem treinadas para responder como fazer, você vai ter uma enfermeira aqui, tenho certeza que vai ter uma equipe amparada, mas talvez aquela paciente queira o Antônio. Sim. Se você não arrumar um Antônio para aquela paciente, você perdeu 10 pacientes dela. Se você arrumar o Antônio, você arrumou 2 pacientes que vão fechar na semana seguinte. Exato. Então é sobre isso. Tenha bom senso, mas tenha sempre o contato e a disponibilidade para o pior e para o melhor paciente. Eu adoro paciente difícil, cara. Eu adoro paciente difícil. Porque eles me trazem mais pacientes do que o paciente fácil. O paciente fácil, você fica amigo rápido. Você consegue convencê-lo rápido, ele ganha sua confiança rápido, é maravilhoso, é gostoso. Sim. É o paciente da sexta-feira, eu brinco. Sexta-feira eu quero um paciente fácil. Eu quero fazer uma limpeza, eu não quero fazer 10 lentes. Eu quero remover uma sutura de uma cirurgia tranquila. Eu não quero ter que, drenar um abscesso. Tipo assim. Mas na minha segunda eu adoro um paciente difícil. Porque se eu vender, se eu vingar, se eu conseguir convencê-lo, vamos dizer assim, a minha semana inteira já vai estar ganhando, vamos dizer assim. Eu já quebrei aquela obsessão do paciente difícil, o cara que só diz não pra você, que fala que você é caro. É o paciente difícil. Sim. A gente tem que parar de pensar só como clínica. Vai no shopping, seja o cliente difícil um dia. E vai no shopping, seja o cliente fácil um dia. Independente do valor. Você vai fazer uma vendedora feliz e você vai se pôr numa situação que acontece com você o dia inteiro. O problema é que a gente fica às vezes tão travado. E eu adoro fazer testes assim. Vou no shopping mais popular para ver o que acontece, vou no shopping mais exclusivo para ver o que acontece e me simulo nas 2 situações. De falar, hoje eu vou comprar tudo. Gostei, não vou ver preço. E o oposto também. Vou ser o cara chato que vai pedir desconto até o final. Porque a gente tem que ver como o mercado está funcionando. E a gente só fica pensando no quê? Antônio, quanto você está cobrando essa cirurgia? Eu vou subir meu preço. Cara, não é sobre isso. Não é. Aperta o botãozinho aí. Foda-se quanto a gente está cobrando. É o Antônio. A cirurgia do Antônio é só do Antônio. Exato. Não é sobre isso. É sobre o que você vai convencer a pessoa difícil a fazer você. Qual vai ser o storytelling que você vai contar? Não, e o que eu sempre falo para os mentorados, pesquisa de NPS, quando vem informação negativa, agradeça. Exato.
Porque a maioria das pessoas não quer incomodar. O brasileiro não quer falar não. O brasileiro não quer te falar, olha, eu vou passar lá na sua casa, você não quer que vai? Você não vai falar, não vai não. Você não marca a hora? Não marca a hora não. Você simplesmente não vai lá. Não, vamos lá, assim. Então, assim, o brasileiro tem essa dificuldade de confrontar, de entender, de se abrir para o não. E quando vem alguma coisa, alguma sinalização que não foi bem atendido, que alguma coisa está pecando ali, poxa, é uma oportunidade única de acertar um ponteiro da sua empresa. Eu vou contar uma coisa que eu faço que vai soar arrogante, mas não é. Eu mando sempre uma pesquisa do meu curso, desse curso mais exclusivo que eu tenho, que são poucas pessoas, é um curso de mais alto custo, e eu começo falando assim: eu sei que o curso foi muito bom, que você gostou. Sei que você não vai fazer críticas, mas se você pudesse fazer o curso de novo, o que você faria diferente? Você paciente, você aluno, eu não pergunto o que ele falaria de mim, entendeu? Uhum. Eu comecei a colocar a avaliação minha no lugar da pessoa que está fazendo. O que a gente mais faz? Você vai numa loja. O que você mudaria na loja? Não. O que você mudaria no Antônio para entrar na loja de novo? Sim. Eu mudei minha maneira de fazer pesquisa dos cursos. Do paciente é mais difícil fazer isso, mas acho que na mentoria isso é importante. Porque você passa a olhar com outros olhos. É igual aqui, a gente tem uma experiência, mas quando que você vai viver essa experiência? Quando sua mãe entra aqui, Sim. ou quando você vive essa experiência. Você vai ser uma pessoa que vai falar a verdade, sua mãe e você. Sim. Até sua esposa pode te ludibriar um pouquinho. E foi isso que eu pensei no curso. Eu falei, cara, o cara fez o curso, ele tá feliz, é óbvio, senão ele ia estar triste, dá pra ver no rosto das pessoas. Sim. Senão o nosso produto não ia vender. Mas e se ele pudesse fazer de novo esse curso sem pagar nada? O que ele faria diferente? E foi assim que eu comecei a mudar minha pesquisa de curso. E é assim que eu quero fazer essa mudança para paciente daqui a pouco, principalmente dos pacientes mais antigos nossos. Você acha difícil levar essa cultura para o colaborador? Eles entenderem a importância de trazer para perto o paciente difícil, que o paciente difícil não é... Por exemplo, eu tenho colegas, a gente coloca isso aqui dentro também, que não pode falar mal, não pode reclamar do paciente, não pode, né? Porque o paciente difícil, ele tem uma dor que você não está conseguindo acolher ainda, entendeu? Você precisa entender melhor aquele paciente, até mesmo mostrar para ele até onde você vai, você consegue entregar, mas acolhe e traz mais para perto o paciente, que é mais complicado. Você acha que para treinar a equipe é mais vendo como você tem treinamento já? Como é que você traz essa cultura para eles? Eu acho que, mais uma vez, é a sensatez. Porque se as pessoas te veem ganhando o paciente difícil, consequentemente ela fala, caramba. E eu consegui colocar isso lá dentro, ainda mais eu que estou numa transição de carreira, eu adoro essas pessoas difíceis. Porque se a gente ganhar essas pessoas, as fáceis vão ser muito fáceis. Uhum. E essa cultura eu sempre coloquei involuntariamente. Sabe aquele cara que tem muito para investir, mas ele vai em 100 lugares para ver onde investir, independentemente de quanto está rendendo, porque não importa para ele. E ele vai buscar talvez a pessoa que só entenda a dor dele, só entenda como ele quer que invista. Eu sempre coloquei isso no papel. E aí, lógico, você vai entrar com as suas métricas ali de bonificação, de como tratar e tudo mais. O que a gente não pode tolerar é falta de respeito, mas eu adoro gente difícil, cara. Eu adoro gente difícil, eu não sei, porque não me incomoda. Porque eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu posso fazer, da maneira mais correta que eu posso fazer. E como eu aprendi a dizer não, as pessoas difíceis, que geralmente não ouvem não, quando elas têm essa quebra de objeção, que é o que elas não procuram, Sim. elas te olham diferente. Ou para te anular, ou para te elogiar. Eu vou contar uma história rapidinho, juro. Chegou uma paciente para mim, 18 anos de idade. A mãe e ela chegaram em mim. Felipe, quero melhorar o sorriso da minha filha. A mãe falando. Eu faço sempre um programinha de stalkear os meus pacientes antes de chegar. Já tinha o Instagram dela, já sabia quem tinha indicado, enfim. Minha auxiliar já sabia quem era a paciente. Fui para a sala, fiz o orçamento e tal, passei o orçamento. A mãe falou, nossa, que absurdo. E na época, eu errei, porque eu não tive papas na língua. Eu falei, a sua filha não mostra o dente no Instagram. Ela só mostra o silicone que ela fez. Eu falei isso para uma mãe e para uma menina de 18 anos. Não estou mentindo. A mãe levantou e falou, vamos embora, filho. Falei, virei pro meu pai, branco. Pai, ferrou, pai. Você vai tomar o primeiro processo da sua vida. Aí ele, como assim? Olha o que eu falei para essa paciente, para essa mãe. Ele falou, filho, você é maluco? Eu falei, pai, errei, vacilei, saiu. Corta pro dia seguinte, meu telefone, o telefone da clínica toca, o pai me ligando. Felipe, o pai da menina de ontem quer falar com você. Eu já sabia. Falei, o cara vai acabar comigo, vai vir aqui querer me processar, vai vir aqui... Isso é até engraçado porque nós não temos nenhum processo. Isso virou um marketing que eu não sabia. Mas enfim. E aí o pai me ligou. Quero marcar um horário com você pra gente conversar pessoalmente. Eu branco. Falei, vem hoje. Você pode? Nossa, já? Posso. Só que ele foi simpático. Estranho. O cara chegou,
olha minha boca, por favor. Eu falei, caraca, tem alguma coisa errada. Porque eu já pensei que ele fosse vir... Pô, revólver em cima da mesa. Imagina eu falar, isso é sua filha. Olhei a boca dele, faz orçamento. Fiz o orçamento, e foi um orçamento relativamente alto. Eu quero fazer a minha e a da minha filha. Eu falei, desculpa, mas eu tô com muito medo do que eu falei ontem. Ele falou, você foi o único que teve coragem de falar a verdade. Eu errei na maneira que eu falei, mas isso me ensinou tanto, cara. Porque eu comecei a perder esse medo, e lógico, é o que a gente tá falando até agora, né? No começo você tem mais medo que você não quer perder, mas eu dei uma porrada desnecessária na filha, não precisava ter dito isso. Mas eu mostrei pra paciente difícil, que no caso era a mãe, e no trauma da filha, com a minha verdade, de falar ou não, de falar, não, é esse preço, e olha bem pra sua filha. E não tava falando em nenhum momento de valores, tava falando da dor dela. E eu consegui me comunicar com isso, da pior maneira, mas eu consegui me comunicar com isso. Então eu acho que essa relação, esse dia foi um dia de cultura muito forte na clínica, que eu uso direto, e toda vez que eu falo, porque eu saí de um assédio quase moral, para um ônus financeiro, um ônus moral que hoje a filha me ama, a mãe me ama, o pai me ama, o irmão me ama, a tia me ama. Cara, hoje eu peguei a família inteira. Por uma fala não tão agradável, mas por uma verdade, simplesmente isso. Então é uma cultura bem legal essa. Bom, perfeito. Você falou no começo, que todo mundo pergunta, mas então eu não vou perguntar para onde a odontologia vai. Isso eu acho que é um lugar comum. Mas eu queria entender assim, você, hoje, ao mesmo tempo que você olha lá para o Felipe, de 2019, quando estava saindo da faculdade, se você achar que você está aqui 5 a 6 anos na frente, o que você falaria para você hoje? Vai dar certo. Eu sou um cara muito otimista, sempre fui. Eu sempre brinco com aquela história, aquela frase bem clichê, cara, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho que é sonhar. Então pensar que vai dar errado, pensar que vai dar certo, dá o mesmo trabalho que é pensar. E eu sempre falei, putz, vai dar certo. Por que não daria? Eu vim de um lugar bom, eu vim de uma cultura boa, vai dar certo. Se eu vim de uma cultura pior e tô melhorando, eu ia pensar exatamente assim, cara, eu sou bom, eu sou... Mas se eu pudesse olhar pro Felipe de 10 anos atrás, que eu acho que estava entrando na faculdade, eu ia falar para ele assim, cara, pode tirar mais ainda o pé do chão. O oposto do que você falou comigo no começo. Porque... E não tô falando só de, mais uma vez, só de financeiro, porque aí, tudo bem, são exceções, mas pode sonhar mais alto? Pode ser mais audacioso? Mas ao mesmo tempo não se desespere. Porque eu acho que o problema geracional hoje é a pressa. É a liquidez que a gente vive, isso vem desde filosofias, né? A sociedade líquida. Mas, se a gente deixar de sonhar, que graça vai ter viver, pô. Exato. E a gente está deixando de sonhar. A gente está tendo depressão, a gente está tendo tristeza, a gente está tendo tantos problemas psicossociais por conta de falta de sonho. Então vamos voltar a sonhar, e eu como um provedor de palcos, um provedor de mentores e de ideias, eu sempre falo isso, vamos sonhar. Responde as 3 perguntas, eu quero, eu devo, eu posso. Seja feliz pra caramba no que você quer fazer. E sonha bastante, cara. Sonha muito. E não tô falando em poder, tô falando, hoje eu sonho em voltar mais cedo pra casa pra ficar com meu filho. Eu não sonho em ter o carro mais caro, a casa mais cara. Pode ser que daqui a 10 anos eu sonhe em outra coisa. Mas não para de sonhar. É bem breguinha, bem clichê, mas é uma coisa que eu sinto que a gente tá perdendo. A gente tá pagando isso porque você sonha como hoje? Você digita para uma inteligência artificial. Faça a imagem. Não, faça você na sua cabeça. Seja seu próprio chat GPT aí, ou seu nano banana, para desenvolver sua imagem do que você quer ser daqui a um tempo. Acho que seria esse recado que eu daria pro Felipe de alguns anos atrás e pra frente. Cara, eu acho assim, eu fiz essa pergunta, mas não esperava uma resposta tão bonita, de verdade. Filosófico? Não, porque é isso. A gente falar com médicos no GoDoctor, a gente falar com mentores, falar com as pessoas que se inspiram no que a gente faz, poder falar com eles é isso. Sonhe, cara. Vá atrás e sonhe o que for. Eu tô te dando as ferramentas. Acredite pra isso. Eu tô te dando as ferramentas. Acredite e vá. Simplesmente vá. Vai dar certo. É isso. Meu caro, muito obrigado. Obrigado pela presença. É um prazer obrigado demais. Não, imagina. Eu falei que ia ser especial, que, poxa, eu gosto da ideia de que a gente fala para médicos e fala para empresários, de a gente beber de outras fontes, sair dessa coisa de só médicos, trazer aqui só dentista, mesma coisa. Um colega que é um brilhante no que faz e está dividindo com vocês aqui uma história linda aqui que é amigo pessoal, você vai vir aqui mais vezes. Esse pode fazer um só de bastidores. Capítulos, deve ser o capítulo 1 com ele aqui. Bom, estamos acabando por aqui. GoDoctor Podcast, toda terça-feira, às 18 horas, aqui no YouTube. Eu sei que você tem muitas coisas que você se inspirou. E toda vez que a gente se inspira, a gente lembra de alguém.
manda para essa pessoa, compartilha esse link com ela, que se a nossa ideia aqui é te tocar, te mover, que você saia daqui melhor do que quando você começou a assistir, você pode fazer isso com os outros também. Compartilha o nosso link e siga a gente por aqui. O Doctor Podcast, toda terça-feira, te vejo no próximo episódio.